Hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia. Momento de relembrarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós, em especial a sua morte e a sua ressurreição também, quando ele se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Mas nessa noite nós leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 1 a 8, que nos apresenta a pessoa de Jesus como o próprio Deus encarnado e a autoridade que ele tem para nos salvar, para nos curar e que ele conhece os nossos pensamentos. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus? Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém? Podeis assentar, irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha, porque todos nós aqui somos servos de Deus, somos filhos de Deus, cremos em Jesus, mas é uma pergunta totalmente compatível com a palavra de Deus, porque nós temos que avaliar quem ele é para nós, para mim, individualmente. Para muitas pessoas, irmãos, Jesus é muita coisa. Um sábio, um filósofo, um poeta, menos Deus. Para muitas pessoas lá fora, Jesus é uma pessoa joia, exemplar, mas Deus é às vezes questionado por muitos. A divindade de Jesus, segundo a Bíblia, é inquestionável. Então Jesus é Deus. Vamos declarar juntos? Jesus é Deus. E Deus encarnado, Deus presente, Deus entre nós. Tudo que Jesus fez, a sua obra, revela que ele é Deus. O próprio Deus aqui feito homem. E as demonstrações de poder de Jesus, os milagres que ele fez, as obras soberanas que ele fez, comprovam aquilo que nós já sabemos, que ele é Deus Emanuel, um Deus presente, um Deus conosco. Lembremos também, irmãos, que naquele contexto de Mateus 9, Jesus ainda não estava revestido da sua glória. E esse revestimento de glória e de majestade aparece lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, de 12 a 16. Veja a descrição de João na ilha de Patmos, quando ele vê Jesus ali glorificado. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse começa com essa descrição um tanto quanto impressionante de Jesus glorificado. Mas lá em Mateus, capítulo 9, no texto que nós lemos, ele ainda não estava glorificado. Então aqueles homens olhavam para Jesus e viam Jesus como qualquer um de nós. Jesus, o filho do carpinteiro. Mas é o mesmo Jesus de Apocalipse 1. Porém, aqui em Mateus, ele ainda não havia sido revestido de glória, de majestade, mas é o mesmo Jesus. Jesus aqui em Mateus, amados, se apresenta como o filho de José e Maria. As pessoas olhavam para Jesus e talvez não entendessem perfeitamente quem ele era, que era o próprio Deus que estava ali. Por isso que Jesus, em seu ministério, age e fala de um modo que as pessoas entendessem quem ele era. Às vezes nós criticamos eles, aqueles homens do passado, e falamos, poxa vida, como alguém poderia não acreditar em Jesus? Jesus estava ali curando, Jesus estava restaurando a vista aos cegos, levantando paralíticos, alimentando as multidões, não é verdade? Muitas pessoas não acreditaram nele. Muitos dos que andavam com ele nas suas pregações e nos momentos em que ele estava manifestando o seu poder, e que o exaltavam como se crescem nele, lá no finalzinho, quando ele foi julgado, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, porque não criam nele. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que se nós estivéssemos lá, talvez nós tivéssemos dificuldade também em olhar para aquele homem e acreditar que ali estava o próprio Deus encarnado. Assim também hoje não são todos os que creem. Mas nós cremos, amém, irmãos? Fala para o irmão do seu lado e dá um cutucãozinho de leve e fala assim, você crê, né, irmão? Olha lá, hein? Na hora da aprovação, né, irmãos, a nossa fé é testada, né? Com aquele louvor, cada vez que a minha fé é provada. É nessas horas que nós aprendemos a descansar nos braços de Jesus e aprendemos a confiar mais e mais nele. Dentro da teologia sistemática, nós encontramos 3 atributos que revelam a divindade do Senhor Deus e que estão presentes no ministério de Jesus. Vocês já conhecem bem os estudos da escola dominical. Onisciência, e mais? Onipotência e onipresença. Onisciência, Deus sabe todas as coisas. Onipotência, Deus pode todas as coisas, Ele é o todo-poderoso Deus. E onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Vimos o vídeo, Jesus Emanuel, Deus conosco. Jesus demonstra nessa passagem, irmãos, a sua divindade em 2 desses pontos teológicos. A sua onisciência e a sua onipotência. E como é gratificante para nós, irmãos, sabermos, crermos e vivermos apoiados nessa verdade, que o Senhor Jesus não muda, que Ele está presente conosco em todo o tempo, que Ele sabe tudo que se passa conosco, na nossa casa, na nossa família, nos nossos bens, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nas nossas dificuldades. E também sabermos que Ele é todo-poderoso, que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, que Ele pode, amados, responder cada oração, e Ele responde cada oração. Talvez Ele não responda exatamente do jeito que a gente pede, talvez a gente fale, Senhor, eu quero agora, o Senhor fala, espera mais um pouco, continua caminhando. Talvez a gente diga, Senhor, por favor, faz isso, o Senhor diz, filho, eu não vou fazer, porque não é da minha vontade, não é o melhor para a tua vida. Talvez Ele vá fazer de um modo diferente lá na frente. E às vezes há situações em que a gente nem pediu, e Ele já está nos abençoando e nos agraciando, porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades
antes mesmo que nós oremos e falemos com Ele. Nesse texto, irmãos, é muito claro o encontro de Jesus com o paralítico. O encontro de Jesus com um homem que estava num leito de enfermidade. Jesus cura aquele homem, Jesus salva aquele homem, e logo os escribas e fariseus aparecem questionando a autoridade de Jesus, questionando a pessoa de Jesus, e Jesus então manifesta ali o seu poder de um modo a tapar a boca daqueles homens, e eu queria que você pensasse então na sua própria vida. Essa é a questão levantada no texto. Jesus tem ou não tem autoridade divina? Ele é ou não é Deus? Ele é o Messias ou ele é um impostor? Ele existe como cremos? Ou tudo não passa de um ledo engano, como dizem os ateus? E Jesus responde às questões e às dúvidas daqueles homens daquela época e responde também às nossas dúvidas e questionamentos, amados. Primeira coisa que Jesus mostra acerca da sua divindade é que ele sabe todas as coisas. Diz o versículo 2, olha o versículo 2, a expressão lá no meio, vamos ler todo ele. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, destaque aí, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E agora o versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, destaque aí essa expressão, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Aqui, amados, nós vemos um Jesus onisciente. Ele sabe tudo o que se passa com aqueles homens. Primeiramente, nós vemos no versículo 2 que ele reconhece que aqueles homens tinham o quê? Vendo-lhes a fé. Irmãos, lidar com a enfermidade não é fácil. Todo mundo já ficou doente aqui. Mas no texto apresenta para nós um homem paralítico. Mas quando Jesus olha para aqueles homens e vendo a luta deles, irmãos, vendo o sofrimento deles, diz o versículo 2 que Jesus viu também que eles tinham fé. Isso é maravilhoso, amados. Ele conhece o coração de cada um de nós. E ele sabe se nós temos fé ou não. Aqui a palavra do Senhor diz, vendo-lhes a fé. Em um outro texto, Jesus diz para alguns dos seus discípulos, homens de pequena fé. Em um outro texto ele diz para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor Jesus sabe, amados, de tudo o que se passa conosco, nada é encoberto para Ele. E Ele reconhece, amados, as nossas dores e as nossas lutas. Ele sabe do que nós passamos. Ele sabe das nossas lágrimas. Sabe das nossas dificuldades. Por isso, no versículo 2 ainda, Ele viu que aqueles homens, apesar de terem fé, estavam meio abatidos. Quem não fica triste na hora da provação? Quem não fica triste ou meio desanimado ou meio abatido de espírito na hora da prova, na hora da luta? Mas eis que Jesus olha para aquele homem e diz, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, não desanima. Ter bom ânimo, amados, é não se deixar abater pelo desânimo. Ter um bom ânimo é deixar de ter um mau ânimo. O ânimo ruim nos leva para longe de Deus, nos enfraquece, nos faz pensar, puxa vida, por que está acontecendo isso comigo? E talvez Jesus viu isso na vida daquele homem, apesar dele estar ali, sendo levado por seus amigos, homens que tinham fé. O texto não nos fala se o paralítico não tinha fé. Por isso que eu creio que vendo-lhes é aplicado a todos. Mas quando ele fala tem bom ânimo, ele está falando com o paralítico agora. Aquele homem estava sofrendo, aquele homem estava abatido, aquele homem estava triste. E Jesus, sabendo disso, olha para ele, e talvez ele esteja agora olhando para você. Deus sabe suas lutas, Deus sabe de suas dores, dizendo para você, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo. Levanta a tua cabeça. Não fica assim descaído, desanimado. Não se deixa abater pelo cansaço.
Eu estou aqui com você. Fala para o irmão do teu lado, irmão, tem bom ânimo. Não desanima. Não se deixa vencer, querido, porque Deus é contigo. Acredite nisso. Deus sabe da sua dor. Ele é onisciente. Ele sabe do seu sofrimento. E Ele não é um Deus frio, calculista, que não está nem aí com o que você está passando. Ele se preocupa. Ele se importa. E Ele quer ver o melhor na nossa vida. Então, aceitemos as lutas da vida como prova de Deus, como ensinamento de Deus e como situações onde Ele vai mostrar o seu poder. Assim a gente encara com uma perspectiva de fé. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele se preocupa comigo e eu sei que Ele pode todas as coisas. Ele vai fazer uma obra, não sei como, não sei quando, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Ele ouve minhas orações, Ele atende meus pedidos, conforme sua vontade. E se demorar 20 anos, Ele vai me dar força. E cada dia, cada ano que passar, eu vou ficar mais forte, mais vigoroso na fé, porque eu vou continuar buscando a Ele. Bom soldado é forjado, não no quartel, mas no campo de batalha. Então nós devemos encarar assim as lutas da nossa vida. E a palavra do Senhor nos alerta, irmãos, acerca da onisciência de Deus, em Provérbios 15, versículo 3, se você quiser abrir ou apenas ouvir, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não pense que Deus não vê aquela pessoa ruim que talvez te machuca, aquela pessoa má que talvez te maltrata, aquela situação desagradável pela qual talvez você passou, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Então, irmãos, são situações em que a gente aprende a olhar para as pessoas com os olhos do Senhor, com misericórdia. Mas lembremos, Deus vê todas as coisas. O perigo é, irmãos, quando alguém se envereda por caminhos sombrios que conduzem ao mal e se esquecem que Deus também contempla os maus. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 6,7 que Deus não se deixe escarnecer. Não escarneça de Deus. Não zombe de Deus. Não é porque a gente não vê Deus que Ele não está presente. Não, Ele está presente. Ele está vendo o que a gente faz, onde a gente anda. Jesus viu a vida daquele homem, viu o sofrimento daquele homem. E Jesus consolou ele, trabalhou na vida dele. Mas tomemos bastante cuidado, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. Mas a Bíblia nos alerta em Gálatas 6,7, olha, cuidado, de Deus não se zomba. Jesus viu a fé que aquele homem tinha. Jesus viu o seu pecado, viu o seu sofrimento, viu a sua dor, viu a sua tristeza, mas viu também o seu arrependimento. Porque esse homem nem abre a boca para falar perdão, Senhor. E o Senhor Jesus no versículo 2 diz, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Certamente, esse homem estava ali confessando em silêncio os seus pecados a Deus. Certamente ele estava ali em silêncio, entregando a sua vida a Jesus. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz, olha filho, tem bom ânimo, ou seja, anime-se, porque os seus pecados estão sendo perdoados. Como é bom no nosso momento de contrição sabermos que o Senhor está perdoando os nossos pecados. E Jesus, então, amados, nesse momento, foi questionado pelos escribas e fariseus que estavam ali. No versículo 3, eles questionam a autoridade de Jesus em salvar, em perdoar pecados e dizem, este blasfema. Versículo 3. E note que mais uma vez a onisciência de Jesus se manifesta aqui, porque eles diziam consigo mesmos, ou seja, em seus próprios pensamentos, ou talvez cochichando entre si. O texto diz que eles diziam consigo, então pode ser só na cabeça, no coração, ele está perdoando o pecado, ele não pode, ele está blasfemando, esse homem aí é louco, esse homem aí está blasfemando, porque eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus encarnado, que ele fosse o Messias. E o Senhor Jesus manifesta mais uma vez a sua onisciência, porque no versículo 4 diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos. O que ia na mente desses homens?
Jesus sabia tudo o que eles pensavam, porque ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando. Sabe tudo. Ele é onisciente e conhecendo isso, então, Jesus agora prossegue com a sua manifestação de poder, curando aquele homem. E é a segunda parte. Jesus tem poder para conhecer o que se passa conosco, porque ele é onisciente. Mas ele tem poder também, amados, para curar. Diz o versículo seguinte, versículos 5 e 6. Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus coloca agora aqui, amados, algo impossível aos olhos humanos, no mesmo nível do perdão. A cura. Qual é mais fácil dizer? Ou seja, o que vai satisfazer mais o seu coração? O que vai satisfazer mais a sua mente? Dizer para esse homem que os pecados dele são perdoados ou curá-lo? E esse texto é tremendo porque Jesus trabalha passo a passo antes de efetuar um milagre. Certamente isso é didático, é ensinamento para nós. Qual é mais fácil para você? O que você acha? Para você, assim, para mim, para nós, entendermos, crermos. Para Deus, as duas coisas são fáceis. E o versículo 6 disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Mas veja, irmãos, o versículo 6 não diz para que creais. Diz para que saibais. Note aí o versículo 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aqueles homens, talvez todos aqueles fariseus e escribas, nem todos iam crer. É mais fácil para nós pensarmos num milagre. Um milagre comprovaria que Jesus é Deus. Mas nem sempre o milagre traz fé aos corações. Nem sempre. Mas quando alguém é transformado, salvo, a sua vida passa a ser um milagre de Deus, um livro aberto, que pode conduzir muitas almas a Cristo. Mas o milagre? Tem gente que nem lembra mais do milagre. Tem gente que pede um milagre, é curado, é abençoado, e esquece. Lembra-se dos 10 leprosos? Todos os 10 foram curados. Apenas um agradeceu. Os outros 9 sequer lembraram de agradecer. Lembra-se do rico e Lázaro? O rico no inferno, em tormentos, Lázaro no céu. O rico pedindo a Deus que mandasse Lázaro de volta à terra para falar para os irmãos dele daquele lugar de terrível dor e tormento que era o inferno. E vocês se lembram as palavras do Senhor ali através de Abraão? Olha, nem que um morto ressuscite dos mortos, aqueles homens vão acreditar em mim. Muitas vezes, irmãos, o milagre de Deus, a bênção de Deus, a cura, ou o que a pessoa está pedindo, é tido por alguma pessoa que não crê como uma coisa banal. Isso aí aconteceu porque tinha que acontecer. Nós mesmos somos tentados por nossa fraqueza. Porque se a gente vai no médico e toma o remédio, depois a pessoa poderia até pensar, mas não foi Deus que curou, foi o remédio. Não, foi Deus através do remédio. Porque se Deus não abençoar, querido, nem remédio faz efeito. O cara toma remédio, não vira nada. Faz tratamento, não resolve. Mas quando Deus abençoa, o remédio funciona. Por isso que a gente crê que é uma bênção de Deus. Médico, remédio, hospital, ou seja, a ciência é uma bênção de Deus. E a gente tem que realmente cuidar do nosso corpo e tal. Mas quando Deus curar através de um tratamento, não dê a glória para o tratamento, para o doutor fulano, para o remédio. Dê glória a Deus. Foi Deus que curou. Assim a gente passa a entender a vida como um milagre de uma forma total. O fato de estarmos aqui é um milagre. Vivos, conversando, respirando. Mas, amados, a palavra de Deus nos mostra aqui no texto, e esse é o ponto que eu queria destacar,
a soberania do Senhor Jesus para resolver qualquer problema. Nós temos que crer nesse Jesus também. Não só o Jesus que conhece os nossos corações, mas um Jesus que pode solucionar todos os nossos problemas. A palavra do Senhor nos mostra aqui, amados, uma cura, um milagre, algo que aos olhos dos homens ou para o homem seria impossível fazer. E até hoje não se descobriu a cura para esse tipo de problema. Tem uma série de tratamentos, uma série de terapias, uma série de equipamentos que se usa, mas até hoje não tem cura. Uma cura total, a pessoa sair andando perfeitamente, ainda não se descobriu. Tem muita gente que tem melhorado, a gente sabe, mas, amados, são áreas em que só Deus pode abençoar através de um milagre ou abençoando a medicina. E nós cremos, amados, um Deus que atende as orações, então nós deveríamos orar mais pela cura do câncer, por uma nova vacina, um novo medicamento que curasse o câncer, ou que curasse esse tipo de enfermidade de uma pessoa paralítica poder voltar a andar. Deveríamos orar mais para que Deus iluminasse a mente dos médicos e dos cientistas, para que houvesse menos poluição, para que houvesse menos morte. Deveríamos orar para que Deus abençoasse as autoridades do nosso país, para que houvesse menos desigualdade social. Veja a desigualdade social. Nosso país é um país riquíssimo. E o Brasil é o segundo país que mais gasta com seus parlamentares. Vi isso essa semana. Só perde para os Estados Unidos da América. Veja, a gente está chegando lá, hein? Estamos quase igual aos americanos. Olha que beleza. Que nada. Quanta desigualdade, né, irmãos? Mas nós cremos num Deus que pode abençoar. Nós cremos num Deus que pode transformar. Nós cremos num Deus que pode fazer milagres. E antes da gente pensar em apoiar candidato A, B, C ou D, vamos pensar em clamar a Deus por um Brasil melhor, por um país mais justo, um país mais abençoado. É lógico que tem aquela parte da cidadania. Você vai escolher em quem você vai votar e tudo mais. Mas você concorda comigo que um grande milagre nesse país seria ter mais justiça, seria ter mais integridade, seria ter melhores hospitais, melhores escolas. E trazendo para o nosso âmbito particular, de quantos milagres nós precisamos, hein? Eu já pedi vários para Deus me libertar dessa canga, né? Canga é aquele negócio que você põe em cima do bicho para controlar ele. E sem o óculos não dá para fazer quase nada. Eu acho que ia ser até meio difícil de pregar. Aí alguém fala, deixa eu sumir com o óculos do pastor, que assim ele fala menos, né? Tinha uma igreja lá que o pastor chegava sempre com um livrinho perto da Bíblia. Aí os irmãos começaram a notar que é aquele livrinho onde estavam os sermões, que ele abriu o livrinho e pregava, olhando a Bíblia e o livrinho. Aí um dia alguns jovens lá da igreja pegaram o livrinho do pastor enquanto ele foi beber água e esconderam. Diz que o homem ficou doido, cadê meu livrinho? Mas se eu ficar sem essa papelaiada aqui, eu me viro bem, irmãos, não esquenta não. Mas são coisas que nos limitam. E todo homem, toda mulher, todo servo de Deus principalmente, deve conhecer as suas limitações. Se nós conhecermos os nossos limites, até onde a gente pode ir, em todas as áreas, a gente dá menos cabeçada. Às vezes, a doença é uma limitação colocada por Deus. E agora? O que a gente pode fazer? Se não consegue se mover direito, é uma limitação. Em alguns casos, Deus permite a dor e a enfermidade para que oremos mais, para que busquemos mais, para que creiamos mais. Uma outra área em que todos nós, com certeza, gostaríamos de ver milagres, né? E que há grandes limitações aí, é na vida financeira. A igreja presbiteriana pode falar de dinheiro, né, irmãos? Pode. Falando dentro da Bíblia, pode. O dinheiro é uma benção de Deus, irmãos. É benção. Vamos parar de olhar para o dinheiro como algo mal, porque é mal na vida de quem não crê em Deus. Na vida do crente é benção. Então, ter um bom trabalho, se realizar profissionalmente, conseguir comprar algo que você sonha, seja uma bicicleta, seja um par de tênis, seja um computador, uma casa própria, olha que legal, hein? Já pensou, irmão de casa própria? Um carrinho legal para você andar, passear, ir na igreja,
servir a Cristo com tudo que a gente tem. São bênçãos de Deus. Não é pecado pensar assim. Não é materialismo. E Deus opera verdadeiros milagres na vida do seu povo nessa área. É aquele irmão que está orando para passar num concurso público. Outro que consegue terminar a faculdade. É um milagre, irmão. É muita luta, é bênção na tua vida. Por quê, pastor? Milagre. Tem tanta gente que termina, mas tem muita gente que fica no meio do caminho, não tem? Quantos que começam e não conseguem terminar e alcançar um sonho? Então, para nós, é bênção. É bênção de Deus, é obra de Deus na nossa vida. Enfim, amados, nós precisamos entender que os milagres de Jesus não são aplicáveis apenas na área de cura física. Há milagres, por exemplo, em casamentos. Quantos casamentos estão precisando de um milagre? Quantos casamentos estão precisando de uma renovação, de uma bênção de Deus, de uma transformação? Há casais que nem conversam mais um com o outro. Há casais que passam por crises tão grandes que dormem em cama separada. Vocês lembram a mensagem que eu preguei aqui sobre o divórcio? Tem umas 2 semanas, não é? E terminou depois, no domingo mesmo, eu acho que foi no domingo, ou durante a semana, um irmão me ligou lá do interior. Porque essas mensagens vão ser publicadas, né? Está tudo aqui porque a gente digita para poder usar depois no site da igreja. O irmão leu e me ligou agradecendo a Deus pela mensagem que Deus tinha usado muito para falar o coração dele. Quantas vezes são filhos que estão agora naquela fase da dúvida, da escolha, da decisão, o que fazer da vida, como seguir daí para frente. E alguns ficam confusos nessa hora. Precisamos de milagres, irmãos. Milagres em todas as áreas da nossa vida. Jesus, olhando então para aqueles homens, diz para eles: qual é mais fácil, fazer um milagre ou salvar uma vida? E então Jesus faz um milagre, impossível aos olhos humanos, para mostrar que ele tem autoridade para fazer qualquer coisa. E então, amados, nós chegamos na última parte. O Deus a quem servimos, o Jesus a quem servimos, não só sabe o que se passa com a gente, não só pode curar, abençoar, resolver problemas, abrir portas, restaurar casamentos, relacionamentos feridos. Ele não somente pode fazer isso, ele faz tudo o que ele quiser, ele pode todas as coisas. Mas o maior milagre, a maior dádiva, e é o centro do texto, é a salvação. Ele salva aquele homem. Diz a palavra do Senhor no versículo 2, que Jesus já havia dito para ele: filho, estão perdoados os teus pecados. E agora no versículo 5, nós lemos onde Jesus mais uma vez diz: perdoados estão os teus pecados. E no versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Meus queridos, o poder do Senhor Deus se manifesta na salvação das vidas que creem nele. Nós cremos em Jesus, amém, irmãos? E esse crer em Jesus nos conduziu um dia à salvação. E a espinha dorsal da salvação é o perdão dos pecados. O que mantém uma pessoa na presença de Deus é o perdão dos pecados. E o Senhor Jesus demonstra que o seu poder de cura, para ressaltar não a cura física, mas a cura da alma. A salvação daquele homem. O maior problema daquele homem, irmãos, não era que ele era paralítico. O maior problema daquele homem é que ele ia para o inferno. Ele ia ser lançado num terrível lugar de dor, de tormento, ia ficar lá para sempre, condenado eternamente a estar longe de Deus no sofrimento eterno. Mas Jesus salvou aquele homem. Jesus entrou na vida daquele homem. Jesus viu as dificuldades, os sofrimentos, as necessidades daquele homem e resolveu salvá-lo. Por 2 razões óbvias. Uma, porque ele creu. Diz o texto que ele teve fé. E a Bíblia nos diz que
todo que crer será salvo. E a segunda razão pela qual Jesus salvou aquele homem é porque ele confessou a ele os seus pecados, ou seja, ele se arrependeu dos seus pecados. E a Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria terminar dizendo, irmãos, que nós podemos buscar todas as bênçãos de Deus. E devemos. Não só podemos, mas se nós cremos, nós devemos buscá-las. Se você está passando, então, qualquer situação difícil na sua casa, no seu lar, na sua vida pessoal, talvez amigos, parentes, você tem o dever de orar. Mas se você não orar, você está pecando por omissão e por incredulidade. Porque a Bíblia nos manda: pedi e dar-se-vos-á. Nós somos embaixadores do reino de Deus? Amém, irmãos? Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E os embaixadores não somente são representantes do seu país numa terra estranha, como eles também são condutores ou mensageiros para levar os assuntos daquela situação ao seu líder, ao seu presidente, ao seu país. Então, quando você orar por alguém, quando orarmos, nós temos que entender assim: nós somos os representantes de Deus na terra, que tem a bênção de Deus sobre si, que tem autoridade para entrar na presença de Deus, para falar com Deus. Então nós podemos chegar para Deus e, como se nós tivéssemos aqui um documento, dizer: Rei, eu quero te apresentar esse documento. Lá no país onde o Senhor me colocou como embaixador, está precisando disso, meu rei. Por favor, atenda o pedido desse povo. Abençoa lá, Senhor, porque aquela gente está precisando de comida. Imagine você, embaixador do rei. Você está numa terra distante. Você está num lugar onde as pessoas não conhecem o rei. Mas você é filho do rei, embaixador do rei. E você tem autoridade para entrar lá na sala dele. Ele já sabe de tudo. Ele é onisciente. Mas ele mandou: peça. Não é porque ele sabe tudo que eu não preciso pedir. Mas a Bíblia diz: peça e eu te darei. Se nós pararmos um pouco para pensar, irmãos, é exatamente isso que acontece na oração. Quando a gente intercede por alguém, nós estamos pedindo a bênção de Deus sobre aquela situação. Pode ser cura, pode ser salvação, pode ser libertação, pode ser restauração. Mas a maior bênção é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção. Salvação nossa própria. Ah, pastor, eu já sou salvo, estou tranquilo. Agora é tranquilidade. Será, irmãos? Será que quem é salvo é assim mesmo? Só tranquilidade? Agora é que começa a luta, não é mesmo? Quando a gente é salvo em Jesus, a Bíblia nos mostra que agora entramos num âmbito de luta espiritual que antes não havia. Porque nós não éramos filhos de Deus. Agora se tornou filho de Deus, o inimigo vai tentar tirar você do caminho de Deus, vai tentar desanimar você, vai tentar roubar a tua fé, vai tentar colocar em você dúvidas que te conduzam para longe de Deus e, preste atenção, para longe da casa de Deus também. Porque não tem como ir para o céu sem passar pela igreja, que é o corpo de Cristo. E para enfraquecer alguém na fé, a primeira atitude do inimigo é tirar da igreja. Então é luta, é batalha, irmão. Acredite, você está no meio de uma guerra espiritual. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E a Bíblia também nos alerta em Pedro para buscarmos confirmar diariamente, constantemente a nossa eleição. Ora, se nós cremos que somos eleitos por Deus, que somos salvos, nós temos que lutar para permanecer no caminho, para não desanimar. Mas nós também temos que buscar a salvação dos nossos queridos. Não é só a nossa salvação. Ah, eu vou para o céu, está tudo bem comigo, não estou nem aí com o resto do mundo. Não é assim que funciona. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez eu não consiga ir para o Senegal, nem você. Mas certamente eu não vou conseguir evangelizar os seus amigos, parentes e vizinhos. Vai ser meio complicado, não é? E nem você os meus.
Por quê? Porque é você que tem elos de comunicação com essas pessoas. E a salvação envolve o falar e o ouvir. Para alguém ser salvo, ele tem que ouvir o evangelho. E é você que tem que levar essa mensagem para as pessoas que Deus colocou perto de você. Pastor, eu já estou fazendo minha parte, não está surtindo efeito. O efeito agora é Deus, querido. A nossa parte é fazer a nossa parte. A parte de Deus ele faz e muito bem. Deixa com Deus agora. Façamos a nossa parte. E Deus fará dele, porque Deus é fiel. Então, meus irmãos, busquemos esse Deus que conhece todas as coisas a nosso respeito, que sabe de todas as nossas lutas, que pode resolver qualquer problema, mas busquemos, acima de tudo, confirmar a cada dia a nossa salvação. Oremos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra um Jesus presente, um Jesus ao lado do seu povo, no meio da dor, do sofrimento daqueles homens, especialmente do paralítico. O Senhor se revelou ali como o Deus onisciente que conhece o sofrimento, mas vê também a fé, vê também a confissão de pecados. O Senhor se mostrou ali, Pai, como Deus perdoador, o Deus salvador, o Deus que livra o homem do seu pecado, escreve o seu nome no livro da vida e o leva para o céu para morar contigo um dia. Mas o Senhor também mostrou ali, ó Pai, o teu poder para curar. Uma enfermidade, humanamente falando, incurável até hoje. E tu, com poucas palavras, mandaste. E aquele homem saiu andando, tomou o seu leito e foi para casa. Senhor Deus, nós te pedimos, faz milagres em nosso meio. Faz milagres em nossas vidas. Faz milagres em nossa casa, Jesus. Faz milagre, Pai, nos casamentos. Por favor, Senhor, cura a doença. Cura qualquer enfermidade que houver no meio do teu povo, Senhor. Por favor, nós cremos em teu poder. Mas cura principalmente, Senhor, a enfermidade da alma. Cura principalmente, Senhor, as nossas feridas espirituais. Cura principalmente, Senhor Deus, tudo aquilo que está dentro da gente e que, como um câncer, tenta nos matar, nos destruir e nos afastar de Ti. Senhor, salva também nossos queridos amigos, parentes, irmãos, vizinhos. Senhor, que sejamos um manancial de água viva. Como diz a Tua palavra, que o justo, quando passa pelo deserto, faz dele um manancial. Porque o Senhor cobre de bênção onde o justo está. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento também de Santa Ceia, momento em que paramos para refletir acerca do sacrifício que o Senhor fez por nós. Pedimos a Tua bênção nessa hora. Nos auxilia, Senhor. Prepara o coração do Teu servo, ó Pai, que vai ministrar a ceia, mas prepara o coração também dos presbíteros que vão ministrar a igreja. Mas prepara, Pai, o nosso coração individualmente para comermos o pão e bebermos o cálice de um modo que agrade a Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.